Jovem Pan Especial. Coronavírus. Seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Começando com as notícias de hoje, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou um rodízio restritivo na cidade de São Paulo. A circulação de carros ficará limitada. Carros com placas com final par só poderão transitar em dias pares e carros com placas com final ímpar só poderão circular em dias ímpares. Para entender melhor essa questão, a Jovem Pan conversou com o engenheiro Luiz Célio Botura. Não funciona como um estímulo ao uso do transporte público, Botura? Não pode funcionar, não ser um tiro que sai pela culatra, funcionar como um estímulo para que as pessoas se aglomerem em metrôs, em ônibus? Olha, o coerente seria, então, dar uma ampliação na oferta de transporte público para poder diminuir a lotação viagem por viagem. Mas eu entendo que isso são aquelas medidas que mais ou menos assim, para dizer que eu não fiz nada, eu fiz tudo que foi possível. Eu vou lembrar de duas que me ocorrem agora. Haddad com a placa região sujeita à inundação. E os síndicos que colocam aquela placa na saída dos prédios, atenção, veículos, você entendeu? É para tirar a sua responsabilidade. Agora, estaria a CT e o DSV estruturado para isso? Me parece que não. O DSV anda bagunçado e jogado de lado há uns 4 ou 5 anos. Ele não responde às necessidades das multas que ele aplica e das outras atribuições dele. Então, eu acho que, na realidade eu não acho, né? Existem os necessários, o enfermeiro, o médico, o policial, uma série de atividades que não tem seu carro cadastrado como isento na circulação, como tem, por exemplo, os deficientes e outros tais. Isso aí não ficou claro se os cadastrados isento do rodízio ficará ou não dentro do rodízio. Mas os necessários, depois eles alegam, não, mas ele recorre. Aqui trabalham recolher de uma coisa desnecessária a fazer. Então, o DSV não responde às respostas, a pessoa vai ter seus pontos e a sua CNH cancelada. Então, eu vejo com muita preocupação. Pois é, né? Então seria uma forma de a prefeitura, como você disse, né, Botura, só mostrar que está agindo, né, que tomou alguma medida, porque no começo da semana o prefeito Bruno Covas também tomou outra decisão que acabou se revelando ineficaz, né, que foi aquele bloqueio de vias, né, o fechamento de avenidas para desencorajar as pessoas a saírem de casa. E isso durou 2 dias, né, foi feito na segunda e na terça-feira, já na quarta-feira não foi feito mais porque se revelou um grande fracasso e houve esse problema, né, os profissionais de saúde ficaram presos nos congestionamentos também, né? Então, para você seria uma forma de o prefeito só mostrar que tomou alguma atitude em relação a trânsito, sem saber como, uma decisão atabalhoada, né? Na realidade ele já perdeu de 7-1, né, para essa medida que ele já tomou. Fazer o trânsito engarrafar é muito fácil, meu amigo, é só criar um obstáculo afunilando faixa, a coisa mais boçal que eu conheço, mas mais elementar. Então, quer dizer, ele já perdeu naquela, e essa aí ele pode até conseguir diminuir a circulação, mas há necessidade das pessoas fazerem o seu deslocamento para trabalharem, para buscar comida, para o arroz e feijão, para ganhar o seu salário, porque tem atividades que não estão proibidas de funcionar. Ele mesmo liberou uma série de atividades. Então, está incoerente e é desespero. O desespero e a medida para dizer que eu não fiz nada, eu fiz tudo o que era possível. Agora, falando em desespero, senhor Luiz, eu fico aqui pensando no caso de uma pessoa que está em casa e com outra doente, aguardando ali os sintomas de um possível coronavírus e que de repente precisa realmente sair correndo para um atendimento médico, para uma casa de saúde, para um hospital, e aí ela tem que se preocupar também com a placa do seu carro. Se isso acontecer num dia em que só podem circular veículos com final ímpar e a placa dela é par, como que ela vai fazer? Vai sair
com a preocupação, além da pessoa doente dentro do carro, também com a preocupação de ser parada pela polícia, pelo CET, ou de tomar uma multa? Ainda não ficou totalmente claro qual vai ser a punição para quem furar esse novo sistema de rodízio, implementado super às pressas para começar tão brevemente, sem estar tão claro ainda, não? Na realidade, a multa e a infração deve ser a mesma de não respeitar o rodízio. Agora, a alegação da prefeitura, como é principalmente do DSV e do secretário, é assim: recorram e provem que você tinha tal necessidade, indique o condutor, mas a prefeitura não está tendo capacidade há alguns anos de atender essas solicitações. Eu conheço muitas pessoas que me procuram, sabem que eu sou atuante na matéria, e procuram para saber, puxa, eu tive a carteira cassada e eu indiquei todos os condutores e a prefeitura, o DSV, a prefeitura não respeitou e o Detran está cassando a minha carteira. Você entendeu? Então, quer dizer, alguma coisa tem que ser pensada. O mundo não pode ser feito de improviso e de faz de conta. Para você que vai nos acompanhando pela rede Jovem Pan News, agora um rápido intervalo. Na sequência voltaremos com mais informações. Até já. 12:09, seguimos aqui na nossa conversa com o engenheiro Luiz Célio Botura, especialista em trânsito e transportes, falando sobre essa medida adotada, anunciada agora cedo pela Prefeitura de São Paulo, uma ampliação do rodízio que vem sendo chamado de mega rodízio na cidade de São Paulo, que vai vigorar a partir de segunda-feira. Ô Botura, queria saber de você a sua impressão também sobre a aplicação de multas, né? Como você disse, o sistema vai ter que ser todo aparelhado e reformulado para que haja aplicação dessas multas, e depois resta saber também o destino de todo esse dinheiro que vai ser arrecadado pela Prefeitura, né? Olha, na realidade eu não estou preocupado com o destino agora, eu estou preocupado com a razão de ser e como você prova que você tinha tal necessidade e como é que a burocracia do DSV em especial vai responder, porque quem analisa os seus pedidos é o DSV, ele está congestionado. Já uma série de obrigações deles, apesar de ele ter colocado na internet, ele não tem entendido, ele não tem atendido. Então, quer dizer, o DSV chegou num ponto nunca antes imaginável. Então, eu fico realmente preocupado com a sociedade. Então, ninguém deve estar circulando desnecessariamente. Tem a razão de ser, todo mundo prevalece a sua vida. Então, e para a vida precisa ter receita, as empresas precisam funcionar, a economia não pode parar, mas a saúde prevalece. Tanto é que há anos eu me dedico com por muita frequência e permanência em prevenção de acidente de trânsito. E olha, eu acompanho aqui pelas redes sociais também, pessoas que já estão tentando mandar, uma profissional de saúde, no caso uma odontologista, tentando mandar mensagem para o e-mail oferecido pela Prefeitura para pessoa se cadastrar o isenção.covid19, já recebendo como resposta mensagem não entregue. Já tem problema online, então, para quem precisa se cadastrar para poder circular, mesmo diante desse novo rodízio implementado nessa manhã pela Prefeitura de São Paulo. O senhor não vê bem essa medida, então, senhor Luiz, no intuito de inibir a circulação das pessoas? Quem tem um carro com uma placa que não pode rodar hoje, vai provavelmente acabar saindo de alguma outra forma ou mesmo furando o tal rodízio, como se diz. Ele vai tentar, se ele tiver necessidade, ele vai além da preocupação com a multa. O problema talvez nem seja a multa, né? O mais complicado são os pontos. Inclusive tem uma outra visão. O pessoal o pessoal tem mais capacidade financeira, ele não está importando nada pela multa, ele está importando pelos pontos, porque suspende. E, além do mais, nós estamos valorizando o trabalho de uma classe muito importante, mas que cada vez mais no Brasil é mais significativa, que são os despachantes, aqueles que têm forma de agilizar as coisas.
Ô Botura, e lembro que estamos de volta também para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Estamos conversando com o engenheiro Luiz Célio Botura, falando sobre a ampliação do rodízio aqui em São Paulo. Ô Botura, me chama a atenção também a situação dos motoristas de aplicativo e dos taxistas, né? Porque eles, assim como outros motoristas, vão ficar impedidos de circular dia sim, dia não, de acordo com o final da placa, né? Então, é uma opção a menos também para as pessoas que tiverem que recorrer ao uso dos aplicativos ou aos táxis, ao risco até que o transporte por aplicativo fique mais caro, né? Porque vai haver menos motoristas, vão haver menos motoristas nas ruas, né? Então, também isso pode acontecer, né? Os motoristas ficam sem poder trabalhar dia sim, dia não, e o usuário do aplicativo pagando mais, né? Na realidade, o taxista, ele já está naquela relação de isentos, liberado circular, independente do rodízio ou não, né? Independente da placa dele. Então, deverá prevalecer essa regra, a não ser que invente novas coisas. E o motorista dos aplicativos, esses aí vão ter que ser, você tem razão, eles vão ficar mais escassos e vão ficar mais caros. Apesar de hoje em dia eles estarem circulando pouco, né? Vai diminuir bastante. Então, você nota que são coisas impensadas, são aquelas ideias geniais, um estalo noturno de alguém que acordou e achou que podia resolver o mundo uma simples canetada. Para encerrar, uma última dúvida aqui, senhor Luiz. Então, o senhor acha que essa medida corre o risco de ser revogada, assim como foi a outra já implementada pela Prefeitura de interdição de algumas vias? Quais as maiores dificuldades que o senhor vê nessa nova determinação na prática que ela deve enfrentar? Eu vejo de um aspecto diferente uma da outra. A primeira, aquela tentativa do afunilamento, hoje em dia tem muitas opções tem muitos aplicativos que levam você a desviar pontos rotas diversas. Sim. Então, aquela deve ter criou alguns obstáculos no funil, mas liberou outros lugares da cidade para circular. Essa, que é mais abrangente, a cidade, o município inteiro, né, o município todo, essa vai cair por pressão da sociedade. Ela não vai, ela vai surtir um efeito temeroso de diminuir os veículos em circulação, mas ela vai cair por inaplicabilidade, talvez até a justiça alguém recorrendo na justiça vai derrubar isso. Pode ser. Não tem nem lógica, é uma visão muito infantil do problema. A pandemia de coronavírus traz incertezas para o mercado imobiliário. Para entender melhor esse setor, a Jovem Pan conversou com o presidente da Associação das Incorporadoras Imobiliárias, Luiz França. Vamos conferir. Eu imagino que nesse período estejam acontecendo cancelamentos de contratos, atrasos de pagamentos e até possivelmente de obras também, né? Como o setor imobiliário tem feito para sofrer o menos possível com os impactos nesse período, hein? Com relação às obras, esse é um ponto muito importante que você tocou. Logo que nós nos encontramos com o problema da pandemia, houve um grande esforço de todos os empresários em cuidar da saúde do trabalhador. Nós, em todas as nossas obras, hoje, a nível Brasil, nós temos 94% das nossas obras funcionando e todos os trabalhadores tomando todos os cuidados necessários. Inclusive, o exemplo que eu dou é que no estado de São Paulo, além de tomarmos os cuidados, todos esses cuidados foram compartilhados, certo, com o Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo. Os cuidados são muito importantes para que o trabalhador dentro da obra não tenha nem um risco de contaminação. Ele vai desde mudança de turnos de trabalho para ter um número menor de operários nas obras, mudança de turnos nas refeições, mudança de turnos na hora que os operários vão embora, porque geralmente esses operários, eles tomam banho na obra e trocam de roupa, tá certo? Entramos até no detalhe de nos elevadores das obras, eles são bastante grandes, sobem só 2 funcionários e as pessoas uma de costas para as outras. Então, uma obra é um ambiente extremamente arejado, tá certo?
onde as pessoas hoje não precisam trabalhar no mesmo ambiente, portanto, lá todos os funcionários têm uma condição de trabalho saudável. Com isso, as nossas obras não pararam e nós estamos mantendo os empregos de todos os trabalhadores, o que é muito importante neste momento, manter o emprego, e os compradores destes imóveis receberão esses imóveis na data conforme previsto. Não estamos vendo nenhuma grande onda, como você falou, de cancelamentos e problemas. Tudo transcorre, obviamente, em função da pandemia. Você tem alguns casos, e os casos, pontualmente, são conversados com as incorporadoras, tá certo? E, como sempre, as incorporadoras, elas, olhando a necessidade do cliente, elas procuram readequar o fluxo de caixa para que o cliente continue pagando as suas prestações e possa ter o seu imóvel. O imóvel é uma coisa muito importante para as pessoas. O imóvel é um sonho de consumo, é um dos investimentos mais importantes que as pessoas fazem durante a sua vida, tá? E, se nós formos olhar o imóvel como investimento, nos últimos 10 anos, nós fizemos aqui um trabalho, que depois a gente pode detalhar esse trabalho, se vocês quiserem, mais para frente. Os imóveis valorizaram no Brasil muito mais do que as aplicações, por exemplo, em CDI. Portanto, quem comprou imóvel há 10 anos atrás, hoje teve uma valorização bastante expressiva, além de poder morar e usufruir do seu imóvel, ainda teve um ganho financeiro. Que ótimo, e uma situação rara nesse momento, tendo visto os outros setores tantos que a gente vem acompanhando. O que teria levado à valorização do setor? Os imóveis de 2009 até hoje, eles valorizaram porque o primeiro motivo que eu atribuo a isso, historicamente, os imóveis no Brasil, eles são extremamente baixos comparado com outras cidades do mundo. Então, no Brasil, nós sempre tivemos um preço de imóveis defasados e ainda continua defasado com outras cidades do mundo. Então, essa valorização dos imóveis é algo extremamente natural quando a gente olha o contexto mundial. Nós estamos numa estatística onde você tem preços de imóveis de diversas cidades. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela está aí no ranking, o número que ela está no ranking é 150, ou seja, nós temos 149 cidades no mundo que têm um valor de imóvel maior que a cidade de São Paulo, que é uma grande metrópole, certo? Comparado com outras grandes metrópoles do mundo. Sim, e com a gente aqui também o Marcelo Matos para participar da nossa conversa. Faz uma pergunta para o senhor agora, Matos. Olá, França, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Desde o início dessa gestão do então prefeito João Dória, agora Bruno Covas, havia uma reivindicação do setor em relação a mudanças, uma revisão na lei de zoneamento, na lei de uso e ocupação do solo, questões envolvendo também a outorga onerosa paga à prefeitura. Com essa crise, a gente imagina haverá queda de arrecadação da prefeitura, do município. Haveria ainda um ambiente para essa mudança e o que essa mudança pode significar para o setor, mesmo agora, numa situação ainda de crise econômica? Eu diria que toda essa mudança que nós estamos falando, se nós vamos lembrar, ela é importante para o consumidor. Por quê? Hoje, como você sabe muito bem, você tem determinados imóveis de um tamanho determinado e com um número de vagas de garagem pré-determinada, por exemplo, tá certo? Quem sabe quantas vagas alguém vai querer é o incorporador, que ele faz uma pesquisa antes de poder fazer o seu projeto, tá certo? E ao fazer o seu projeto, ele vai fazer uma pesquisa, se naquele bairro as pessoas querem uma vaga, não querem vaga ou querem 2 vagas de garagem. E o que a gente está discutindo nós podemos ter um ambiente onde não tenha este tipo de regulação e que a regulação tem que vir da necessidade do consumidor. É quem compra o imóvel, no exemplo que eu dei, que sabe se ele quer um imóvel sem garagem, com 1 vaga ou com 2 vagas. Então, esse tipo de engessamento que nós temos hoje, ele é extremamente prejudicial.
e prejudicial para quem? Prejudicial para o comprador do imóvel, porque isso vem de teorias onde você tem uma imposição de algumas pessoas que determinam que as pessoas hoje vão andar só de bicicleta, as pessoas vão andar a pé, as pessoas vão usar transportes públicos. Toda essa teoria é válida, mas precisa ver se naquele bairro, naquele grupo de pessoas que vão comprar um determinado imóvel, é este hábito que eles têm. Portanto, o engessamento que nós temos é prejudicial, extremamente prejudicial para o consumidor. Sendo prejudicial para o consumidor, não tem cabimento a indústria de incorporação fazendo um produto que não atende o consumidor. Agora, França, bom dia, Vitor, quem fala aqui. Queria saber de você os impactos em relação ao pagamento de prestações, a possíveis dívidas e ao aumento da inadimplência, porque há, por esse lado, o fato de que muitas pessoas não estejam comprando imóveis por causa da pandemia, mas aquelas que já compraram também correm o risco de cair na inadimplência. Como é que as incorporadoras pretendem lidar com esse cenário? É um risco que se corre? A pandemia, ela traz esse risco para todos os segmentos. No caso específico do mercado imobiliário, as pessoas, pelo que a gente tem de histórico, e pelo meu histórico, inclusive, quando eu trabalhei como diretor de crédito do Banco Itaú, esse é o tipo de prestação que é a última prestação que a pessoa deixa de pagar, certo? Porque é um bem muito importante para ele. Então, sem dúvida nenhuma, quando a pessoa tem algum problema, ela está indo ao incorporador e os incorporadores estão conversando e negociando para readequar, tá certo, ao fluxo do cliente, para que o cliente ele possa, tá certo, alcançar o sonho dele, que é comprar a casa própria. Nós precisamos lembrar que a aquisição de um imóvel ele é um sonho familiar, tá certo? Para aquelas pessoas que não têm casa e para aquelas pessoas que têm casa e estão em situações de crescimento familiar. Então, é um projeto muito importante para as pessoas, tá certo? E hoje no Brasil, nós temos algo que é fantástico. A queda da taxa de juros foi tão grande que o que deverá acontecer quando esses imóveis estiverem sendo entregues é que o custo da prestação vai ficar muito mais baixo. Ou seja, será muito mais barato comprar imóvel, dada a queda da taxa de juros no Brasil. Portanto, é um grande momento para que as pessoas aproveitem essa redução que nós estamos tendo de taxa de juros para adquirir o seu imóvel. Marcelo Matos também com a gente. Mais uma pergunta, Matos. França, o setor também viveu um momento, alguns anos atrás, em relação aos distratos. Há essa preocupação agora também em relação aos distratos, em relação também à continuidade dos financiamentos, não apenas para o setor construtivo, mas também para as pessoas, para os consumidores? Não, o distrato eu acho que é algo que foi muito bem regulado de uma maneira que ela ainda, quando nós olhamos a regulamentação do distrato, a lei do distrato, comparado com outros lugares do mundo, aqui no Brasil, ela é muito favorável, tá certo, ao comprador do imóvel. Em outros lugares do mundo, quando a pessoa distrata, ela perde o imóvel. Então já é uma lei equilibradíssima, uma lei aqui que nós ainda temos um gap com relação a outros países. A gente não está vendo um cenário de desespero como às vezes eu escuto por aí, das pessoas, não, vou deixar de pagar, vou deixar de comprar meu imóvel. Não, a gente não está vendo isso. As pessoas querem continuar com aquela aquisição, tá certo? Sem dúvida nenhuma, mas se eventualmente elas têm uma necessidade, uma falta de caixa temporária, o que elas têm feito é irem às construtoras, às incorporadoras, conversando com as incorporadoras para poder renegociar as suas prestações. Isso é super normal nesse ambiente, tá certo? E as pessoas que precisam realmente disso, tá certo? Elas fazem isso. Mas nós não estamos vendo uma avalanche aí, como muitas pessoas falam, de muita gente fazendo isso, porque só se socorrem a este tipo de coisa as pessoas que têm realmente necessidade. E quanto a distrato, também não é o caso no momento, não estamos vendo aí
distratos. Eu acho que a história de grandes volumes de distratos, como nós vimos lá atrás, é uma coisa que ficou para o passado. O ano letivo vem sendo prejudicado pelo coronavírus. Muito se discute sobre o que deve acontecer com o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Antônio Maldonado conta mais pra gente. As duas casas do Congresso Nacional têm trabalhado para convencer o governo a aceitar o adiamento do Enem deste ano. Apesar do argumento de que milhares de estudantes podem ter a preparação prejudicada por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem minimizado a questão. Em reunião com os líderes do Senado na terça-feira, Weintraub disse que o Exame Nacional do Ensino Médio não foi feito para corrigir injustiças e alegou que a crise da saúde não seguirá até a época da realização das provas, previstas para novembro. Pelo Twitter, o ministro vem afirmando que o adiamento é defendido pelo que define como a esquerda e argumenta que o MEC disponibiliza recursos para as escolas terem internet. Ele defende ainda que a maioria daqueles que fazem o Enem já terminou o ensino médio, não sendo assim prejudicados pela suspensão das aulas. Para o líder do PSC, senador Zequinha Marinho, ainda não há elementos para determinar o adiamento e, por isso, uma nova reunião com o ministro foi marcada para agosto. Botar para o ano que vem é comprometer todo um calendário das instituições de ensino superior que esperam e dependem desses resultados. Então, nós acreditamos e apoiamos a ideia do ministro porque entendemos que ainda não há fatos que justifiquem esse adiamento. Já o líder do PDT, senador Everton Rocha, lembra que o Enem contempla estudantes de diversas classes sociais e aqueles que têm menos condições na avaliação dele serão mais prejudicados. Vários estudantes, milhares estão prejudicados por conta da quarentena e do isolamento e a suspensão das aulas no Brasil afora. E muitos estudantes em casa não têm a mesma estrutura que uma escola pode oferecer para que ele possa participar do Enem com as condições. Na Câmara dos Deputados, há pelo menos 6 propostas que visam suspender ou adiar o Enem deste ano. Além dos apelos do Conselho Nacional dos Secretários de Educação e da União dos Dirigentes Municipais de Educação e das recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Educação, também há ações correndo na Justiça pedindo a suspensão da data da prova. Enquanto isso, o MEC lançou, no início da semana, uma campanha com o slogan "O Brasil não pode parar", onde 4 estudantes secundaristas, gravando com os próprios celulares, incentivam o estudo à distância e pela internet. A questão, no entanto, é que dados do Comitê de Gestor de Internet no Brasil apontam que 58% das casas no país não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de internet, o que impediria milhares de estudantes de seguir as orientações do governo. De qualquer forma, os prazos seguem mantidos e as inscrições para o Enem 2020 serão abertas já na próxima segunda-feira, isso se nada mudar até lá. De Brasília, Antônio Maldonado. Nesta semana, a Federação Gaúcha de Futebol autorizou alguns times a voltarem aos treinamentos. Mas o governo do Rio Grande do Sul vetou a bola rolando no estado. Era o primeiro indício de uma federação estadual para a volta do futebol no país. Sobre esse assunto, o secretário-geral da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, conversou com a Jovem Pan. Vamos conferir. Ô secretário, o senhor acha que é hora de se discutir uma volta real ao futebol? Porque nós não sabemos, as cidades discutindo lockdown, fechamento de vias. O senhor acha que é possível discutir de que maneira essa volta do futebol no Brasil? Não, não é hora de voltar, é consenso em relação a isso. O que nós fizemos depois de 30 dias de férias coletivas é discutir qual seria o próximo passo. E ontem, numa entrevista que eu ouvi do Helma, nosso técnico aí do Rio Grande do Sul, ele dizia exatamente isso. Eu estava ficando louco, doido, não sabia o que fazer, todos os meus atletas parando, esperando uma orientação coletiva. O que está sendo feito agora pela CBF, federações e clubes, é uma orientação coletiva. Isso significa recondicionamento físico e volta às atividades nos treinos, com toda a preparação, todo o protocolo e o guia médico, com exames clínicos, com o exame que é fundamental na concepção da formulação da história desse eventual paciente. E se houver qualquer
tipo de contaminação, contágio ou início de doença, essas pessoas serão afastadas. Há um distanciamento social controlado, mesmo nesses treinos, de tal forma que qualquer eventualidade de doença haverá uma nova paralisação. Inclusive uma informação que saiu ontem, após teste, o Flamengo afirmou que tem 38 casos positivos de coronavírus, incluindo 3 jogadores. Pergunta agora de Paulo Matias, secretário. Bom dia, Walter. Prazer falar contigo. Walter, eu queria que você desse um panorama para nós em relação aos campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que os campeonatos estaduais terminam por volta de abril, né? Segunda quinzena aí de abril, e logo em seguida vem o Campeonato Brasileiro. Nós estamos em maio, né? Não há perspectiva, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de que maio a gente tenha a reabertura econômica aqui e a volta às atividades. Como é que fica, Walter? Os campeonatos estaduais vão ser encerrados antes? O Campeonato Brasileiro, como é que vai ficar o calendário do Campeonato Brasileiro? Serão 3 jogos por semana? Enfim, queria que você desse um panorama aí para nós. Bom, Paulo Matias, é um prazer te rever também e queria dizer o seguinte, nós, nesse momento, trabalhamos na linha de um calendário conservador do ponto de vista da formulação original. Nós não pensamos em nenhum momento em cancelamento, nem dos campeonatos estaduais, nenhum campeonato nacional. Ontem me perguntaram sobre a perspectiva de cancelamento do campeonato da base, o campeonato dos aspirantes. Nós dissemos que ainda não há elementos para isso. Essa volta totalmente segura e controlada dos treinos, insisto, com distanciamento social, com testes, com história, com exame diário, para nós é apenas um movimento muito seguro para que, depois de um período de 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, sempre a questão da saúde será a preliminar de qualquer nova decisão, nós aí passaremos em conjunto, de forma compartilhada, discutir com os clubes e federações se há possibilidade em algum estado brasileiro, porque existe uma não linearidade, como o Ministério da Saúde tem falado, nós voltarmos aos campeonatos estaduais. Mas nós não pensamos em mudanças estruturais no calendário, tipo fazer o mata-mata no Brasileirão, ou reduzir a Copa do Brasil, ou fazer uma semelhante ao calendário europeu, ou turno único, nada disso. Nesse momento, no começo de maio, é pensado que nós temos ainda um tempo para, se necessário, fazer ajustes de tal forma que o calendário original, na sua essência, seja preservado. E como que poderiam ser esses ajustes, secretário? Alguns já estão sendo feitos. Por exemplo, quando nós decidimos coletivamente dar férias até o final de abril, nós, de certa forma, já preparamos o final do ano, que normalmente é um período sagrado entre o Natal e o Ano Novo, então já podemos, inclusive, anunciar que esse período não poderá ser tão tranquilo como foi nos anos anteriores. Então, já discutindo com a FENAPAF, que é a Federação dos Atletas, de que talvez as férias sejam num outro período. Nós poderíamos resgatar de 4 a 5 datas exatamente entre o Natal e o Ano Novo. Já existe uma conversa preliminar de que o tempo entre os jogos, que normalmente é de 66 horas, possa ser reduzido na medida em que, em grande parte dos times, tem plantéis maiores que poderiam fazer um ajuste e uma concentração maior de datas. Paulo. Muito bem. Walter, eu queria insistir contigo nessa questão da data, né? Você tem uma avaliação de qual é a data limite que a CBF tem para tomar essa decisão, ou de cancelamento dos campeonatos estaduais, ou de readequação do calendário do Campeonato Brasileiro? Existe um limite? É final de maio, junho, julho, enfim, existe essa data? Ô Paulo, essa pergunta tem sido muito feita e eu tento sair dela o tempo todo, porque é você fazer uma previsão e um anúncio que complica muito o processo do desdobramento das decisões. Eu explico. Os clubes têm os seus contratos, os clubes têm os seus patrocinadores, têm os seus preparos, tem uma sequência, como disse, organizada de campeonatos estaduais, campeonatos nacionais e, eventualmente, o que é possível, a adaptação
dos campeonatos internacionais como Libertadores e Sul-Americana. Qualquer anúncio nesse momento mexe com toda essa cadeia. Então nós temos ainda instrumentos de adaptação, de ajustes pequenos, ou diria médios, que nos impede nesse momento fazer o anúncio de uma data limite. Nós preferimos fazer o ensaio no decorrer de maio, esperar a evolução da epidemia no Brasil, uma evolução complexa ainda, porque ele pode se desencadear de forma diferente em vários estados, em várias regiões. Então, a resposta objetiva, não existe uma data limite para isso. Secretário, só para a gente fechar, claro que não depende da CBF, mas como é que fica a preparação da seleção brasileira para a eliminatória, já pensando em 2022, a Copa no Catar, e sorteio-me perda de patrocínio por parte da CBF? Olha, já existe, eu diria, um prejuízo generalizado de todo o futebol. A própria CBF, que muitas vezes diz que tem dinheiro sobrando, não tem, tudo é muito ajustado, o recurso do legado da Copa que injetou quase 200 milhões esse ano, mas é um dinheiro carimbado para atividades específicas do feminino, da base, de construção de centros de treinamento. Mas, por exemplo, a CBF já deixou de realizar a Copa América, deixou de realizar as eliminatórias, deixou de realizar amistosos. Isso daí é fundamental nas fontes de recursos da CBF. É evidente que os patrocinadores também tentam fazer os seus ajustes. Então, eu diria que não há nenhum setor hoje do futebol que não tenha tido prejuízo. E a volta das atividades da seleção corre no mesmo ritmo. Nós vamos ter que esperar a evolução da epidemia, aí tanto no Brasil como particularmente na Europa, para a tomada de qualquer decisão para o retorno. Diante da pandemia de Covid-19 e a explosão de casos no Brasil, as infecções virais são causas frequentes de crises de asma e, por isso, esses pacientes devem ficar em isolamento social sempre que possível, especialmente os portadores das formas mais graves da doença. Para entender melhor essa questão, a Jovem Pan ouviu a doutora Faradiba Serkis, que é médica alergista. Doutora, para começar nossa conversa, queria saber das providências, então, que os pacientes asmáticos devem adotar nesse período, quais são as mudanças acarretadas pela pandemia? Então, o que nós recomendamos é que esses pacientes mantenham o seu tratamento de controle, em hipótese alguma, suspender. Então, é comum entre os asmáticos, por terem uma doença crônica, em alguns momentos pararem o tratamento. E eles não devem fazer isso em hipótese alguma, muito menos agora. Além disso, fazer a vacinação de gripe, a vacinação de pneumonia também é indicada, manter o isolamento social e as medidas de higiene, né, que são recomendadas. E, doutora, agora nesse período de coronavírus, a gente sabe que a falta de ar é um dos principais sintomas da doença. Quando a asma começa a dar sinais, a senhora falou alguma coisa sobre adolescentes, é em qualquer idade? Como diferenciar uma falta de ar que pode ser um começo de estar desenvolvendo a asma ou um possível coronavírus? Então, isso gera um certo estresse nesse momento, porque um dos principais sintomas da asma é a falta de ar. E o coronavírus, quando acomete o pulmão, também vai cursar com falta de ar. Geralmente o paciente asmático, ele já tem a história da doença. O que ele vai ter que buscar são sintomas adicionais. Então, se tem febre, dor de cabeça, dores musculares, se existe algum outro sintoma concomitante. E se a falta de ar não melhora com os medicamentos que o médico dele já prescreveu para as exacerbações, né, para as crises. Então, nesse caso, ele deve procurar atendimento médico. Então, está atento a outros sintomas, porque no coronavírus é comum você ter outros sintomas e não só a dispneia, a falta de ar, né? Doutora, e qual a recomendação no momento de crise de asma, por exemplo, para esses pacientes que, assim como outras pessoas, têm receio agora de procurar os hospitais, né? Muita gente, por causa da pandemia, tem evitado, sempre que possível, procurar um pronto-socorro, procurar uma emergência médica, porque sabe do risco da contaminação pelo coronavírus. No caso do paciente com asma que enfrenta uma crise, qual a recomendação que a senhora diria? Então, todo paciente com crise de asma, ele tem um plano de ação. Então, os médicos, eles fazem um plano
para quando ele começa a ter sintoma, ele usar. Então, ele tem as bombinhas de crise e ele é orientado a usar essas bombinhas em intervalos regulares e aí, se ele não está melhorando, ele deve buscar atendimento de urgência. Então, a Associação Brasileira de Asma Grave fez uma pesquisa recentemente, então foram 200 asmáticos que foram entrevistados e 70% deles relataram buscar as emergências para atendimento. Então, é frequente eles irem à emergência, mas se ele já é sabidamente asmático, ele tem essas recomendações, geralmente, de como proceder no momento de crise. E ele deve seguir as orientações de seu médico, se não melhorar, aí sim, se não estiver melhorando, aí sim buscar a emergência. E, doutora, agora daqui para frente a gente deve viver uns próximos dias um pouco mais frios. Já esfriou, aliás, em algumas cidades das regiões sul, sudeste especialmente. Essa é uma preocupação maior nesse período mais frio para quem sofre de asma, porque é com relação ao coronavírus, não? Sim, é uma preocupação. Nesse período, os vírus respiratórios circulam mais, por isso a insistência para que eles tomem a vacina de gripe. Nesse período também, que as pessoas estão muito em casa, elas acabam tendo mais contato com os alérgenos domiciliares, que são potenciais desencadeantes de crise, então ácaros, fungos, então procurar manter as residências arejadas, os cuidados de higiene domiciliar, porque isso também vai contribuir para que eles fiquem bem. Ô, doutor, e o paciente com asma que contrai o coronavírus, como ele pode ser tratado? Pergunto, por exemplo, do caso da cloroquina. O asmático pode receber cloroquina? Pode sim, aí depende do protocolo de cada hospital. Eu não trabalho em UTI, eu não trabalho em hospitais com esse tipo de paciente, mas assim, não existe contraindicação para que o asmático use nenhum dos medicamentos que estão sendo propostos. E só para entender bem, doutor, então a asma ela pode aparecer, se desenvolver numa pessoa em qualquer idade, uma pessoa que nunca teve, já com idade avançada, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, 20, pode desenvolver asma em qualquer momento da sua vida? E como é feito o controle das pessoas asmáticas no país? Existe esse controle? O Vitor Brown falava agora há pouco quando ia chamar a senhora para entrevista. A asma ela pode começar em qualquer idade. Ele até falou no início, o Vitor falou que a prevalência, né, é maior na infância e na adolescência, mas no adulto também ela é uma doença bastante prevalente e você pode começar a ter asma em qualquer momento da vida. Então não existe assim, é uma doença de criança ou de adulto, qualquer idade. E existe prevenção, doutor? Algum método para evitar que se desenvolva asma? Então, você nasce com um potencial, você nasce com genes que predispõem você a ter a doença, e a partir do momento que ocorre a interação desses genes com fatores ambientais, você vai começar a manifestar a doença. E quais fatores ambientais seriam esses? Alérgenos domiciliares, poluentes e alguns outros fatores que podem acontecer, como, por exemplo, a obesidade. Então, tem uma série de fatores que interagem com a genética do indivíduo e que podem fazer você manifestar a doença. O Hospital das Clínicas de São Paulo fez hoje uma grande homenagem aos médicos e profissionais de saúde em todas as redes sociais e sites ligados à instituição. A ação começou às 8 horas da manhã e foi até às 8 horas da noite. A ação tem o intuito de enaltecer esses incansáveis profissionais que seguem na linha de frente de enfrentamento à pandemia e angariar fundos para que o Hospital das Clínicas siga realizando um trabalho de excelência. Para falar mais sobre isso, a Jovem Pan conversou com Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente e CEO do Hospital das Clínicas. Tendo em vista, então, a importância dessas doações e que elas devem ser utilizadas para esses fins, como estão as EPIs, a infraestrutura aí no HC, a situação de casos de coronavírus? Conta um pouco para a gente. Então, importante, nós temos um comitê de crise que foi lançado, iniciou-se os seus serviços em 2015, 2014, pertinente a alguns outros movimentos que tiveram no estado de São Paulo, como, por exemplo, a febre amarela,
como, por exemplo, o ataque em Suzano aos jovens, como também ao incêndio no Memorial da América Latina. Porque tudo isso, logicamente, dentro das devidas proporções, necessita de um gerenciamento e um planejamento muito forte para que você possa fazer o melhor para o paciente na jornada do paciente dentro do hospital. Quando iniciou-se na China a pandemia, onde ainda estava como epidemia, não pandemia, nós nos reunimos e, em começo de janeiro, iniciamos o planejamento para o que poderia vir, já até observando também alguns países da Europa. Então, toda essa parte de aquisição de EPIs, aquisição também de ventiladores foi um problema um pouco maior, mas nós nos programamos para que nós tivéssemos condições de atender uma demanda, eu diria, muito grande. Só para ter uma ideia, nós saímos de um consumo de 150 mil máscaras cirúrgicas por mês para praticamente 1.200.000 máscaras cirúrgicas. E nós estamos falando em multiplicar por 10. Da mesma forma, álcool gel, que saiu de um consumo de aproximadamente 3 mil, ou eu não lembro agora se é 3 mil ou 4 mil, nós passamos para 18 mil litros de álcool gel. E assim vai sucessivamente. Logicamente, com total apoio da Secretaria da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, nós nos preparamos, e aí eu posso falar apenas pelo HC, nós nos preparamos para isso. Nesse meio tempo, também nessa jornada dessa pandemia, surgiu também, e a gente percebeu que a sociedade, isso veio da sociedade, das organizações, dos empresários, dizendo como é que nós podemos apoiar o HC. Então, começou com uma doação pequena e como nós percebemos que isso teria talvez um volume maior e uma intensidade muito maior do engajamento da sociedade, teve também o Vem para a Guerra, de alunos aqui da Faculdade de Medicina que fizeram. Nós, junto com uma empresa chamada Storm, na verdade é um grande parceiro, está junto com a gente, nós idealizamos, junto com o Conselho Deliberativo, com a diretoria clínica, a professora Heloísa, professor Tarcísio, professor Giovanni, uma plataforma de doação para o Hospital das Clínicas. Já pensando também similar ao que acontece em outras instituições de renome, como o HC é o maior hospital da América Latina, nós estamos falando de mais de 2.700 leitos, o Estado da Arte da Medicina, junto com a Faculdade de Medicina, também pensamos e fizemos um benchmark, olhando o que acontece lá fora. Isso é uma coisa super comum. Logicamente, pelo fato da pandemia, isso teve um volume maior. Para dizer, toda essa doação, nós contratamos uma empresa que também entrou uma parte dela pro bônus, eu posso até citar, a Price, fazendo toda a auditoria desta doação. Eu acho que o mais importante, além das arrecadações que estão sendo feitas, as arrecadações vão de financeiras, por exemplo, a recursos humanos, inclusive de 2 bancos de investimento que estão colocando aqui verba financeira para que a gente possa contratar profissionais, um pequeno número, mas assim, muito relativo, como também de outros hospitais particulares que estão dando a sua parcela. O que eu diria para você, Adriana, eu diria que para os amigos da Jovem Pan, que na verdade toda a sociedade se engajou, não apenas pelo HC, para a saúde como um todo, em todos os outros hospitais que ocorrem dentro do estado de São Paulo e acredito dentro do Brasil. Que bom. Agora, especificamente falando sobre a ação, sobre a campanha, que aliás, aproveito para dizer que a Jovem Pan apoia totalmente, que na semana que vem a gente vai ter o nosso tradicional bloco, quadro Tira Dúvidas, nosso bate-papo com profissionais do HC. O senhor, como está funcionando essa ação, essa campanha? Como participar, divulgar? Uma outra coisa importante, né? Dentro desse HC, a hashtag HC Convida, que é o www.virecure.org/HC, é uma homenagem extremamente importante a todos os profissionais de saúde, que vão dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os multiprofissionais, os fono, físio, TOs,
os técnicos de enfermagem, os administradores que estão na batalha, os assessoristas, o pessoal da segurança, tudo isso para que as pessoas que têm que trabalhar fiquem em casa, porque o isolamento é muito importante e que essa homenagem que está acontecendo nessas próximas 12 horas, exatamente, vai ter vários lives de profissionais de saúde. Se eu não me engano, vai estar a professora Ru novamente, vai ter o pessoal da história, vai estar o professor Esper, inclusive também, de alguma forma, também tirando dúvidas da nossa população. Doutor, queria fazer uma outra pergunta sobre uma decisão de agora cedo da Prefeitura de São Paulo. Não sei se o senhor já acompanhou, nós trouxemos a informação aqui. A Prefeitura vai estender o rodízio municipal de veículos a partir da semana que vem. Uma nova regra vai entrar em vigor da seguinte forma: nos dias pares só poderão circular na cidade os carros com placas que terminam em números pares. Nos dias ímpares do mês só circulam os carros com placas que terminam em números ímpares. Queria saber da avaliação do senhor em relação a isso, já que o Hospital das Clínicas de São Paulo é um dos mais importantes da cidade, um dos mais importantes da capital paulista. Qual que é a avaliação da equipe médica por aí, dos profissionais de saúde? Isso vai ser um transtorno? Existe, é bom deixar claro, uma previsão da Prefeitura em relação aos profissionais de saúde. Eles terão que fazer um cadastro para serem liberados e poderem circular. Mas, de qualquer maneira, vai ser um transtorno, uma dor de cabeça a mais para esses profissionais que já estão tão saturados num momento como esse? Vitor, bom dia, boa tarde para você também. Eu diria que não. Primeiro porque todos os profissionais médicos, eles já têm a possibilidade, têm a permissão de circular com o carro independente da chapa, se é par ou é ímpar. Para os outros profissionais também que estão trabalhando na saúde, terão também um cara crachá, para que eles possam passar pelas zonas de bloqueio. Eu, particularmente, acredito que é uma iniciativa positiva da Prefeitura, porque a gente percebe que existe a necessidade, e aí eu vou falar não como superintendente, mas como um cidadão, que o isolamento, ele simplesmente é de extrema importância para a sociedade. Lógico que tem todo um outro trabalho com relação a trabalho, etc., mas eu não queria entrar nesse mérito. Mas eu não vejo, Vitor, maiores problemas com relação a isso, maiores transtornos, talvez o primeiro, segundo dia, mas para a saúde eu não acredito que exista problema algum. O Dia das Mães é considerado pelos comerciantes como o Natal do primeiro semestre, mas nesse ano, por conta da pandemia de coronavírus, o cenário é outro. Quem conta pra gente é o Vinícius Moura. As vendas para o Dia das Mães deste ano terão uma queda histórica de 60% em relação ao ano passado. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A data é a mais importante para o varejo depois do Natal. Segundo o economista da CNC, Fábio Bentes, segmentos que mais lucram nessa data, como vestuário e perfumaria, estão sofrendo mais com as medidas de restrição em função da pandemia. Segmento de vestuário, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos contam hoje praticamente só com a venda online, para tentar escoar esse estoque que foi formado por uma data muito importante para o varejo, que é o Dia das Mães, é considerado o Natal do primeiro semestre. Então, a expectativa, infelizmente, é de uma queda inédita, próxima de 60% mesmo. Fábio Bentes lembra que as vendas online diminuem os prejuízos, mas não compensam as perdas com o fechamento das lojas, principalmente as pequenas. O economista ressalta que uma das principais consequências desse movimento menor é o aumento do desemprego no comércio. O consumidor está bastante avesso a tomar dinheiro emprestado, a consumir a prazo, porque, em última instância, o que dá lastro para esse consumo a prazo é o mercado de trabalho. Mas o que a gente percebe quando conversa com o consumidor e com o lojista é um medo muito grande do consumidor gastar a prazo, quer dizer, fazer a prestação para consumir, para comprar um presente para a mãe. Como alternativa de socorro aos lojistas, Fábio Bentes defende o adiamento de impostos e contribuições, linhas especiais de crédito e a possibilidade de negociação nas folhas de pagamento. Para o economista, o mais importante agora é preservar as empresas, reduzindo os custos neste momento. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.